Meio-dia 18, recebendo aqui o médico Amaury Miele, infectologista, nosso convidado aqui do Doutor Responde de hoje para falar de dengue. Boa tarde, doutor, bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Tudo certinho. Lembra da nossa época aqui de Covid, né? Que a gente só fazia entrevista aqui, né? Nessa tela aqui, Online, doutor? exatamente. À distância, que bom que a gente está junto aqui agora em 2024. Vamos lá, dengue. O ano começou preocupante aí, não só Santa Catarina, mas né, o Brasil aí tem números complicados. Por que está tendo essa alta aí de dengue nesse momento, hein, doutor? Rodrigo, é esperado, porque a dengue ela é cíclica, né? Se a gente analisa os últimos 23 anos, 2000 até agora, você percebe que há um movimento do vírus pelo país, e inclusive dos tipos de vírus, né? Lembrando que a dengue tem 4 tipos, 1, 2, 3 e 4. O 4 é pouco frequente aqui no Brasil, mas você tem, de repente, o 3 predominando, o 2, o 1. Isso está associado ao deslocamento de pessoas, está associado às mudanças climáticas que favorecem que esse mosquito, por exemplo, venha para Santa Catarina. Nós não tínhamos caso até 2022, pelo menos não naquela incidência que a gente enfrentou, né, de mais de 1000 casos por dia. Então, condições climáticas também favorecem que esse mosquito ele permaneça mais tempo viável e transmitindo a doença. Quais são os principais sintomas, o mais importante talvez da questão da dengue, doutor? A gente costuma dizer assim, a dengue vai desde não ter sintomas até ter sintomas graves. Então ela tem 2 polos. Por que não ter sintomas? Porque crianças, por exemplo, tendem a não ter sintomas ou ter sintomas leves. E você tem o polo extremo, que seria a doença grave, sangramento, etc., choque hipovolêmico, UTI para esses pacientes. Felizmente, esses casos são poucos. Então, no meio desse processo, a gente tem o caso clássico, né? Que é o caso do paciente que começa com febre, de início súbito, uma febre repentina, dor retroorbitária, a gente fala dor atrás dos olhos, dor de cabeça, aí vai, dor no corpo, dores articulares, náuseas, vômitos, às vezes um exantema pelo corpo, um vermelhão pelo corpo. E veja que esses sintomas são muito parecidos com várias outras viroses e outras doenças, por exemplo, leptospirose, dá um sintoma muito semelhante. Daí o desafio do diagnóstico, do reconhecimento precoce da doença. Perguntas aqui para o doutor Amaury. Vamos lá para a tela que o doutor responde. Alexandre, boa tarde. Eu queria saber se essa vacina da dengue, ponto bem colocado aqui pelo Alexandre, tem contraindicação para quem tem diabetes, doutor. E aí? Não, ter diabetes significa o seguinte, depende se a tua diabetes está bem controlada ou não, né? Por que ele faz a pergunta? Porque existem algumas contraindicações à vacina. Por exemplo, pessoas que têm imunossupressão, estão em doença imunossupressiva ativa, quimioterapia, um paciente com uma doença reumática grave, pós-transplante, você não deve vacinar, você deve esperar a condição clínica ficar ok. Gestantes, não temos estudos em gestantes. Mulheres que estão amamentando, não temos estudos em gestantes. Então, essas 3 categorias estariam, num primeiro momento, não indicada a vacina. Agora, a diabetes, ela tem também várias apresentações. Normalmente, o paciente que tem diabetes controlado, está tudo bem, ok, pode e deve fazer a vacina. Mais uma participação aqui da audiência do BG, a Marlene. Bom dia, doutor, ou boa tarde. Não é verdade que se pegar dengue uma segunda vez pode ser hemorrágica? Exatamente. Essa é a ideia, inclusive, da vacinação. Por quê? Como eu falei, nós temos 4 sorotipos, né? 1, 2, 3 e 4. Tivemos o sorotipo 1 aqui, por Santa Catarina, pelo sul do Brasil, e provavelmente ainda temos. Se entrar o tipo 2, quem já pegou o tipo 1, ele tem uma probabilidade maior de ter a forma hemorrágica, porque o organismo já está sensibilizado. Então, a proposta de uma vacina é proteger o paciente. Para quem não teve dengue, né, estar protegido, mas também se proteger de uma eventual nova infecção. Rapidinho, quando você pega a dengue pelo tipo 1, por exemplo, você tem uma imunidade que ela é duradoura. Você não pegaria o tipo 1 por um bom tempo, mas você fica sujeito ao 2, o 3 ou o 4. Então, a proteção vacinal, exatamente, é para não adquirir e, com isso, evitar a doença hemorrágica. A vacina são 2 doses? A vacina atual são 2 doses, com intervalo de 3 meses, feitas por via subcutânea, diferente das outras que são intramuscular, né? E vai estar disponível pelo SUS, infelizmente, num número muito pequeno, que nesse ano de 2024 vai contemplar apenas 5 milhões de doses que eu digo, doses completas, as 2 doses, né? Porque o laboratório que produz a vacina não tem condições de produzi-la em alta escala para contemplar toda a população. Então a vacina vai ser distribuída via SUS
a partir de fevereiro para grupos especiais, a princípio dos 10 anos aos 16, né? E também de acordo com a incidência de dengue nos estados. Então, há uma distribuição baseada nisso. Primeiro, qual é o estado que a gente vai priorizar, tendo em vista a casuística da dengue ali. Pela gravidade de cada local, né? Exatamente. Vamos a mais uma pergunta aqui só para terminar. O doutor responde então. A Vivian, quantos dias depois da picada do mosquito a dengue se manifesta? Exatamente. Essa dúvida é o que a gente chama da medicina de período de incubação. O período que vai da picada até o início dos sintomas. Quando o mosquito pica, a fêmea, né, do Aedes pica, ela vai deixar o vírus na pele por aproximadamente 24 horas. Então, nenhum sintoma. Ele fica em células da pele. Posteriormente, ele começa a invadir a corrente circulatória e aí você inicia o sintoma. Então, o tempo, em média, seria de 2 a 5 dias. É a média que a gente tem observado. Às vezes menos, às vezes um pouquinho mais. Mas a mediana é essa. E todo mundo sabe como é que faz prevenir dengue, né? A gente já está cansado de falar aqui em reportagens, entrevistas, né? Não deixar água parada e fazer a limpeza, né, adequada, enfim, não deixar um negocinho de nada, uma tampinha, pode virar ali dengue, criador, né? criador, então tomar cuidado. Exatamente. Mauri, valeu, doutor. Obrigado. Obrigado, Igor. Até a próxima. Tudo de bom aí para o senhor.